Amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, estamos meditando nas leituras diárias da lição de número 4, Dons de Poder, esta que foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E desta feita estaremos meditando na leitura diária de sexta-feira, que tem como tema Edificando a Igreja mediante os Dons. E está situada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Leiamos a palavra de Deus. Assim, também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles, para a edificação da igreja. A necessidade do poder de Deus na igreja é fundamental. Apesar de não ser garantia de uma igreja sem problemas, este é inclusive o caso da igreja de Corinto, que tinha todos os dons, como está lá na primeira carta aos Coríntios 1,7, que diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma igreja ter todos os dons não é uma garantia de que aquela igreja não terá que lidar com problemas. Mas uma igreja com a operação do Espírito Santo através dos seus dons, ela é constantemente fortalecida, constantemente consolada e constantemente edificada. Através dos dons espirituais e ministeriais, a igreja enfrenta as astutas ciladas do maligno desde os Pentecostes, onde nós vemos Pedro, que era um indouto pescador, através do poder de Deus, ele faz pregações impactantes e cheias do poder de Deus. E nós vemos alguns exemplos lá no livro de Atos dos Apóstolos, que eu vou citar aqui para os irmãos e irmãs. O primeiro deles é que o poder de Deus, através dos seus dons de poder, promoveu a união, o amor e as maravilhas no meio do povo. Lá em Atos 2,42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Os dons de poder promoveram salvação. Está lá em Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Através do dom da cura, esta foi promovida no meio da igreja. Lá em Atos 3, versículo 6, que diz: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Esta é a passagem do coxo da Porta Formosa que nós meditamos ainda essa semana. Os dons de poder promoveram arrependimento. Está lá em Atos 3:11. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Também nós vemos os dons de poder através da operação de maravilhas. Atos dos Apóstolos lá no capítulo 4, que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os dons de poder também promoveram o amor. Atos capítulo 4, versículo 33 e 34 diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam ao preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Através dos dons de poder, o Senhor trouxe proteção à igreja contra os falsos irmãos. É o caso de Ananias e Safira. Lá em Atos 5,5 diz: Ananias, ouvindo estas palavras,
caiu e expirou. Ainda falando sobre a cura dos enfermos, em Atos 5, 14 e 15 nós lemos: E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Não vemos aqui de maneira explícita, mas subentendida, que até mesmo a sombra de Pedro curava os enfermos. Muitos outros exemplos temos onde os dons de poder edificaram a igreja. Por isso, é vital que nesta última hora busquemos a Deus e a sua misericórdia para sermos cheios do poder de Deus. Amém.